Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto dessa videoaula é sobre logaritmo, parte número 3. Bom pessoal, então nessa terceira aula a gente vai estudar sobre as propriedades dos logaritmos, tá ok? Essas propriedades são de fundamental importância para os cálculos que a gente vai estar efetuando aí nas nossas próximas aulas, tá certo? Bom, vamos então à primeira propriedade. A primeira propriedade se refere ao logaritmo de um produto, correto? Então, olha o que diz a propriedade. Em qualquer base, o logaritmo do produto de dois ou mais números positivos é igual à soma dos logaritmos de cada um desses números, tá? Como você pode observar, pessoal, aqui no esquema, ó, tá? Esse esqueminha aqui, ele fica bem visível aqui para a gente verificar realmente essa propriedade, tá? Então, o que significa isso? Que em uma multiplicação em um mesmo logaritmo, tá? Ela pode se transformar em uma adição de dois logaritmos diferentes. Então, observe aqui o exemplo 1. Ó. Bom, então, o que vai acontecer aqui? Ó? Nós temos aqui o logaritmo de 4 vezes 11 na base 2, né? Então, a gente vai utilizar essa propriedade para transformar isso aqui em uma adição de dois logaritmos diferentes. Então, vai ficar assim, pessoal. Ó. Logaritmo de 4 na base 2 mais o logaritmo de 11 na base 2, correto? Então, a gente transformou ó, esse produto que está aqui, ó, tá, dentro do parênteses ali, em uma adição de dois logaritmos diferentes, tá certo? Então, essa é a propriedade, tá? Vamos lá, agora o exemplo número 2. Nós temos aqui ó, o logaritmo de 2 vezes 3 vezes 7 na base 4, né? Então, como fica aqui nessa situação? Ó, vamos lá. Vai ficar o logaritmo de 2 na base 4 mais o logaritmo de 3 na base 4 mais o logaritmo de 7 na base 4. Correto? Então, a gente transforma aqui ó, em adições de logaritmos diferentes. Tá ok? Então, essa é a primeira propriedade. Bom, pessoal, então a segunda propriedade, ela trata sobre logaritmo de um quociente, tá? Então, vamos lá, vamos à propriedade. Em qualquer base, o logaritmo do quociente de dois números reais e positivos é igual à diferença entre os logaritmos desses números, tá? Então, aqui embaixo ó, tem o mesmo esqueminha, né, parecido com o anterior. Claro que na primeira propriedade a gente estava falando sobre o logaritmo de um produto e agora é o logaritmo de um quociente, né? Então, gente, como que a gente deve agir nessa situação? Tá? Observem que nós temos aqui ó, uma divisão, né? Nesse exemplo 1 aqui, logaritmo de 2 dividido por 3 na base 7. Então, a gente vai transformar essa divisão aqui ó, em uma subtração de dois logaritmos diferentes. Tá? Então, vai ficar assim, pessoal. Ó, vai ficar o logaritmo de 2 na base 7 menos o logaritmo de 3 na base 7, tá? E aí a gente aplicou então essa propriedade. Ela transforma aqui essa divisão, né, em uma subtração de dois logaritmos diferentes, tá certo? Vamos lá, o exemplo 2, ó. Nós temos aqui o logaritmo de 9 dividido por 5 na base 12. Então, aqui vai ficar o logaritmo de 9 na base 12 menos o logaritmo de 5 na base 12, tá? Então, vejam que a gente aplicou aqui a propriedade, tá certo? Bom, no exemplo número 3, eu quero que você observe o seguinte, gente. Como vocês podem observar, não tem aqui, ó, a base não está descrita. Então, significa que aqui nós temos um logaritmo decimal. A base é o 10, tá? E quando nós temos logaritmos decimais, esse 10 aqui não aparece, tá certo? Então, isso é muito importante você relembrar. É como se fosse uma raiz quadrada em que o 2 não aparece lá no índice, certo? Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Nós temos aqui 2 vezes 4 dividido por 7 na base 10, né? Então, nós vamos transformar aqui em uma subtração de dois logaritmos diferentes, tá? Só que observem que aqui em cima nós temos 2 vezes 4, né? Então, primeiro nós vamos aplicar aqui a definição do logaritmo de um quociente e depois, em uma segunda etapa, a gente vai fazer a definição lá do logaritmo de um produto, que era a primeira propriedade que a gente viu anteriormente. Então, gente, aqui vai ficar assim, ó. O logaritmo de 2 vezes 4 na base 10, que não precisa aparecer,
menos o logaritmo de 7 na base 10, né? Que eu também não vou colocar aqui, correto? Ou a base, né? Ela não precisa estar aparecendo. Então, gente, agora que eu tenho aqui um produto, eu vou transformar esse produto em uma adição de dois logaritmos diferentes. É o que a gente fez na primeira propriedade. Então, vai ficar o logaritmo de 2 na base 10, correto? Mais o logaritmo de 4 na base 10, menos o logaritmo de 7 na base 10, tá ok? Então, é assim que fica nessa situação. Primeiro, a gente aplicou aqui a propriedade do logaritmo de um quociente, né? E depois, aqui, como a gente tinha um produto, ó, 2 vezes 4, a gente utilizou a primeira propriedade que se tratava do logaritmo de um produto, tá ok? Então, essa é a segunda propriedade. Agora, então, vamos à terceira propriedade, que ela se refere a logaritmo de uma potência, tá? Então, o que diz essa propriedade? Em qualquer base, o logaritmo de uma potência de base real e positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência, como aparece aqui nesse esquema, tá? Então, pessoal, na prática, o que significa? Significa que o expoente da potência, ele deve ir para frente do logaritmo e multiplicar ele como um todo, tá? Lembrando que a base aí ela não vai se alterar. Então, nesse exemplo 1 aqui, pessoal, ó, nós temos o logaritmo de 8 elevado à terceira potência na base 20. Então, o que vai acontecer aqui na prática? Ó? O expoente vai vir aqui para frente, que é o 3, e aí eu vou fazer o 3 vezes o logaritmo de 8 na base 20. Então, é isso que acontece. Ó. O expoente ele pula aqui para frente do logaritmo e multiplica ele como um todo, né? E a base continua a mesma, ela não sofre alteração. Tá certo? Então, é assim que fica a propriedade. Tá? Bom, no exemplo 2, o que a gente pode observar? A gente não tem aqui ó, a gente não tem uma potência, nós temos aqui um radical, nós temos aqui a raiz cúbica de 2, né, na base 5. Só que o que acontece? A gente pode transformar essa raiz cúbica de 2 a gente pode transformar em uma potência de expoente fracionário. Como que funciona isso? Vamos lá, vamos relembrar lá das propriedades que a gente já viu em outras videoaulas, né? Lá de potenciação. Então, esse 2, pessoal, ele vai continuar aqui. Vejam que o expoente do 2 é o número 1, ele só não aparece. E o radicando, ou radicando não, o índice da raiz é o 3. Ele vai vir aqui para a parte de baixo. Ó. Então, a raiz cúbica de 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao expoente 1/3 aqui. Ó, né? Eu consigo efetuar aqui essa transformação. Então, pessoal, vamos lá, vai ficar assim, ó. O logaritmo de 2 elevado ao expoente 1/3 na base 5, né? Agora que eu transformei aqui para uma potência de expoente fracionário, eu vou aplicar a propriedade, a mesma que eu fiz ali no exemplo 1. Ó. O expoente, que é 1/3, vai vir para frente do logaritmo e vai multiplicar aqui, então, o logaritmo de 2 na base 5. Tá? Então, o expoente desceu aqui para frente do logaritmo e ele multiplica o logaritmo como um todo, tá certo? Então, essa é a propriedade, tá ok? Agora, então, um exemplo de finalização, pessoal. Diz assim, usando as propriedades e sabendo que o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,301 e logaritmo de 3 na base 10 é igual a 0,477, calcule. Aí aqui na letra A a gente tem que calcular o logaritmo de 4 na base 10, tá? O que é importante você entender, tá? Assim, ó, o logaritmando aqui é o número 4. Só que lá no enunciado da questão, eu só tenho os valores do logaritmo de 2 na base 10 e de 3 na base 10. Então, eu tenho que fazer com que esse 4 ele vire ou um 2 ou um 3, tá? Ou ainda um logaritmo decimal. O que é o logaritmo decimal? Vou colocar aqui no ladinho para a gente lembrar. Ó. Logaritmo decimal, pessoal, logaritmo de 10 é 1. O logaritmo de 100 é 2. O logaritmo de 1000 é 3. Por quê? 10 elevado a qual expoente que vai dar 10, né? Já que a base aqui é 10. É 1. Logaritmo de 100 na base 10. Qual que vai ser? O 2. Por quê? 10 ao quadrado aqui dá 100. Né? Logaritmo de 1000 na base 10. Aí sei que qual o valor? O 3. Por quê? Porque 10 ao cubo, né? É que vai gerar o 1000. Tá certo?
Então, eu tenho que fazer com que esse logaritmando se transforme ou aqui com o número 2, ou com 3, ou um logaritmo decimal, né? Obviamente que o decimal não vai dar para mim fazer aqui, ó, tá? Então, o que eu vou ter que fazer nesse caso? Observem que o número 4 eu consigo fatorar ele. Por 2 fica 2, por 2 fica 1. Ou seja, é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Então, eu vou escrever aqui, pessoal, vai ficar assim, ó, logaritmo de 2 ao quadrado, né? E aí eu quero que vocês observem que eu transformei em uma potência. Então, eu estou relacionando aqui, eu vou relacionar com a terceira propriedade que eu acabei de trabalhar com vocês, que é o logaritmo de uma potência. O que acontece no logaritmo de uma potência? Esse expoente ele pula aqui para a parte da frente. Ó. Então, esse 2 aqui do expoente pula para a parte da frente e multiplica o logaritmo aqui de 2 na base 10, né? Então, o que acontece? Eu tenho o logaritmo de 2 na base 10. Lá no enunciado fala que é 0,301. Então, agora é só substituir. Aí vai ficar 2 vezes 0,301, né? E 2 multiplicado por 0,301 é 0,602. Então, esse é o resultado aí da letra A. Na letra B, então, pessoal, nós temos que calcular o logaritmo de 0,36 na base 10, né? Então, o que a gente vai começar fazendo, tá? Em primeiro lugar, eu vou ter que transformar esse 0,36, tá, em uma fração, né? O 0,36, pessoal, é a mesma coisa que 36 centésimos. Isso a gente já viu lá nas aulas de propriedades de potência, né? Então, eu vou reescrever aqui, ó, vai ficar logaritmo de 36 centésimos, como na base 10, né? E como vocês podem observar, 36 centésimos eu tenho então aqui uma divisão. Então eu vou aplicar a segunda propriedade, que é o logaritmo de um quociente, né? Então, gente, para escrever isso vai ficar o logaritmo de 36 na base 10 menos o logaritmo de 100 na base 10. Porque a propriedade do quociente fala que a gente tem que transformar em uma subtração de dois logaritmos diferentes, né? Beleza, logaritmo de 100 a gente já sabe que é 2, expliquei para vocês antes. Só que o logaritmo de 36 a gente não tem ali no enunciado, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar esse 36 agora e vou fatorá-lo. Então, observem bem. Por 2 fica 18, por 2 fica 9, por 3 fica 3, por 3 fica 1, né? Então, o 36 é a mesma coisa que o 2 ao quadrado vezes o 3 ao quadrado. Então, eu vou reescrever isso daqui, ó. Vai ficar o logaritmo de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado menos o logaritmo de 100, né? Todos aqui na base 10. Então, pessoal, vamos lá. Observem que eu tenho aqui, então, um produto, né? Eu vou transformar esse produto, é lá a primeira propriedade que eu expliquei para vocês. Eu vou transformar, então, esse logaritmo de um produto em uma adição de dois logaritmos diferentes, né? Então, vai ficar assim, ó. Logaritmo de 2 ao quadrado na base 10, mais o logaritmo de 3 ao quadrado na base 10, menos o logaritmo de 100, tá certo? Na base 10. Agora, gente, observem que eu tenho aqui, ó, uma potência. Seria a terceira propriedade que eu trabalhei com vocês agora há pouco, né? Então, eu vou ter que utilizar essa propriedade também, em que o expoente ele pula para frente do logaritmo e multiplica ele como um todo, ó. Então, o expoente aqui é o 2, certo? Aí vai ficar 2 vezes o logaritmo de 2 na base 10, mais aqui o 2 também vai pular para frente, ó. Então, vai ficar 2 vezes o logaritmo de 3 na base 10, menos o logaritmo de 100 na base 10. Agora, vejam que eu consegui, ó, obter aqui, ó, os números 2, 3, né, que eu tenho lá no enunciado os valores. E o logaritmo de 100 a gente sabe que é 2. Então, é só substituir. Aí vai ficar 2 vezes o logaritmo de 2, que é 0,301, mais 2 vezes o logaritmo de 3, que é 0,477, menos o logaritmo de 100, que a gente sabe que é 2, né? Aí, pessoal, continuando aqui em cima. 2 vezes 0,301 é 0,602, mais 2 vezes 0,477 é 0,954, menos o 2, né? Então, somando aqui, 0,602
tá? Mais 0,954 menos o 2, o resultado, pessoal, vai ficar menos 0,444. Então, esse é o resultado aí da letra B. Bom, então agora a letra C, pessoal, pede para a gente calcular o logaritmo de 72 à base 10, né? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui, ó, é começar fatorando esse 72, tá? Vamos lá. Por 2 fica 36, por 2 fica 18, por 2 fica 9, por 3 fica 3, por 3 fica 1. Ou seja, é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, tá? Então, vou reescrever aqui, ó. Vai ficar o logaritmo de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado na base 10, né? Bom, como nós temos uma multiplicação, nós vamos utilizar então a propriedade lá da multiplicação, que é transformar isso em uma adição de dois logaritmos diferentes. Então, vai ficar o logaritmo de 2 ao cubo na base 10, mais o logaritmo de 3 ao quadrado na base 10, correto? Bom, feito isso, observem que nós temos agora logaritmo de potências, né? Então, nós vamos ter que transformar, ou melhor, nós vamos ter que utilizar a terceira propriedade, né? Em que o expoente da potência vai lá para frente do logaritmo e multiplica ele como um todo. Então, aqui nesse primeiro caso, o expoente é o 3. Então, vai ficar 3 vezes o logaritmo de 2, mais, aqui no outro caso, o expoente é o 2. Ó. Então, vai ficar 2 vezes o logaritmo de 3. Né? Aí eu consegui trabalhar aqui com os números 2 e 3, ó, que é o que eu tenho lá no enunciado, para substituir agora. Então, vai ficar 3 vezes o logaritmo de 2, que é 0,301, mais 2 vezes o logaritmo de 3, que é 0,477. Tá certo? Então, nesse caso, primeiro a gente faz aqui as multiplicações. 3 vezes 0,301 fica 0,903, mais 2 vezes 0,477 fica 0,954. E aí, somando os dois números, pessoal, a gente chega ao resultado de 1,857. E aí, esse é o resultado final, então, aqui da letra C. Tá certo, gente? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixa aquele like aí para estar ajudando o canal. Compartilhe esse vídeo para estar me ajudando aqui. Né? Se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, pode fazê-lo também. Passará por uma análise e depois será publicado. Tá certo? E agradeço então a atenção de todos vocês.